Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Esse vídeo vai ser um pequeno complemento a um último vídeo que eu fiz aqui no canal a respeito da estrutura dos argumentos e das teses do Olavo de Carvalho, que por sua vez é um pequeno trecho, um pequeno desenvolvimento a respeito de um texto que eu escrevi, que eu vou linkar na descrição desse vídeo também, já está no outro, que se chama Quem foi Olavo de Carvalho e as Raízes da Sua Influência, que eu não vou repetir aqui, que está lá nesse material, convido vocês a consultá-los, caso desperte interesse, mas eu queria ilustrar tudo que eu falei no último vídeo com um exemplo que surgiu num comentário aqui no canal, de certamente um seguidor do Olavo, não sei se o personagem é um fake ou não, mas não interessa, foi alguém que escreveu, chamado Claudinho Nonato, que ilustra muito bem a respeito do que eu falei naquele vídeo sobre as teses do Olavo serem irrefutáveis. Mas não são irrefutáveis, é importante esclarecer, porque elas são muito sofisticadas, cheias de elementos, logicamente com encadeamento perfeito. Não tem nada que ver com isso, né? Diz respeito ao fato de que todas as teses do Olavo a respeito do Brasil e do mundo, repito, todas as teses do Olavo a respeito do Brasil e do mundo, tem uma estrutura que, na verdade, é bastante simples, bastante simplória, bastante fácil de ser assimilada, de ser digerida, porque associa uma tese geral que o Olavo defende a um monte de fatos que supostamente são evidências que reforçam essa tese, mas o vínculo entre a tese e os fatos jamais pode ser demonstrado, por isso que elas são irrefutáveis, porque quem executa essas ações que correspondem às teses do Olavo, são sempre núcleos secretos, conspirativos, cujas ações, cujo modo de agir, a forma como tudo foi implementado, nunca pode ser rigorosamente apresentada, porque foi tudo feito de maneira secreta, clandestina e conspirativa, e mesmo depois de executado, é um negócio, é uma capacidade extraordinária, né? Permanece como algo secreto e conspirativo, né? A gente está cansado de saber que conspirações e tudo existem e fazem parte da ação de um monte de organizações e tudo mais. Mas uma ação conspirativa, tão logo ela é realizada, com sucesso ou não, né, já se descobre tudo que se conspirou antes. Então, a 11 de setembro foi feito de maneira conspirativa, não há nenhuma dúvida. Ninguém divulgou que iria fazer aquilo, né, os atentados do 11 de setembro. Mas tão logo ela foi realizada, né, o conteúdo de toda a conspiração ficou evidente, inclusive deixando as deixas para a gente entender o que aconteceu. No caso do Olavo, não. É uma coisa tão... É uma capacidade tão estrondosa que um determinado núcleo conspirativo faz aí um montão de coisa, muda tudo, inverte completamente o cenário do país sem que ninguém sequer tenha se dado conta que essa ação foi realizada. Pois então, vocês vão entender que, então, quando eu digo que não dá para refutar, não significa que não dá para você argumentar de maneira coerente, de maneira razoável, no sentido contrário ao que fala o Olavo. Claro que dá para fazer isso, é evidente que dá para fazer isso. Agora, o que nos interessa aqui é refutar para os seguidores do Olavo de Carvalho, para as pessoas que já aceitaram essas teses, né? Então, quando alguém diz que o Foro de São Paulo coordena uma ação a nível continental, ou coordenou, né, porque eles não falam mais tanto disso, curiosamente, uma ação a nível continental, que no caso aqui do Brasil, permitiu a hegemonia cultural esquerdista e um processo de destruição completa da cultura ocidental, tendo como objetivo o domínio completo do Partido Comunista, controlando toda a sociedade por meio do Estado, pondo fim, assim, à família, entendida no sentido mais geral possível, qualquer tipo de liberdade de iniciativa, de liberdade individual, de escolha, né? Então, quando eles dizem uma coisa dessa e pegam lá, sei lá, um artigo do jornal ou um determinado viés que é adotado por um meio de comunicação como evidência, não tem como você demonstrar que aquele material publicado pelo jornal é ou não uma materialização dessa estratégia geral, porque essa estratégia é feita por uma organização que atua de maneira conspirativa e secreta. Pois bem, isso é tudo que eu falei no outro vídeo. E aí vamos ao comentário, né? Foi feito aqui no canal, e aí eu vou fazer algumas discussões, discutir rapidamente alguns temas aqui a respeito do Foro de São Paulo, tá? Não vou entrar nos méritos do que foi, do papel que desempenhou ou não o Foro de São Paulo, que não é tanto objetivo aqui. Mas aí veja o que a figura escreve. Ela fala a respeito do mérito do que foi apresentado no vídeo ou no artigo? Não.
ela escreve o seguinte: não leu as atas do Foro de São Paulo, seus objetivos e suas resoluções, fundado por Lula e Fidel Castro? Não falou que no governo militar foram lançadas as obras de Euclides da Cunha? Não falou nada sobre o movimento de contracultura nos anos 60 na sociedade ocidental? Não falou nada sobre a atuação da KGB no Brasil e de toda a América Latina pouco antes dos anos 60, nos arquivos do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, um braço da KGB totalmente documentado? Não leu o livro 1964, O Elo Perdido, que serviu como base de estudo? Não leu a biografia do autor, suas obras e sua linha? Nunca assistiu uma aula do COF, que é o seminário lá de filosofia do Olavo? Não falou sobre o trabalho da imprensa que ele teve durante o governo militar? Jogou para baixo do tapete a intenção comunista de acabar com o direito de família, herança, pensão e qualquer garantia financeira para terceiros? É curioso ele usar esse termo, né? Qualquer garantia financeira para terceiros. Mas enfim, o fim da propriedade privada, sim senhor, e não só da propriedade dos meios de produção. Enfim, o seu Olavo de Carvalho não é o real. Eu sei que o comentário pode parecer muito caricatural, mas acreditem, é exatamente assim que argumenta, que tergiversa os discípulos do Olavo de Carvalho, né? Qualquer coisa que você fale, ele vai citar meia dúzia de livros ou materiais supostamente fundamental que você não leu, não vai entrar no mérito da questão, não vai discutir o que você está falando, e aí logo você é um analfabeto, um desinformado, que não sabe do que está falando, e conversa encerrada. Mas observem que ele lista uma série de coisas, não vou comentar uma por uma de forma alguma, mas vou pegar aqui o caso do Foro de São Paulo. Ele lista uma série de coisas que supostamente é evidência de que toda essa tese do Olavo é verdadeira, né? Que no caso o Foro de São Paulo foi quem orquestrou aqui na América Latina, tendo vários partidos no Brasil como executores, e o PT principalmente, toda essa destruição da sociedade ocidental, que visa por fim aí no indivíduo com suas escolhas, destruir a família, acabar com toda a cultura, colocar a hegemonia cultural esquerdista e levar a sociedade do domínio pleno do Estado. Então, ele acredita que o Foro de São Paulo prova isso. E veja, ele escreve que eu não li as atas e resoluções do Foro de São Paulo fundado por Lula e Fidel Castro. Agora, observem, será que essa figura e todos os seguidores do Olavo sabem o que é uma ata? Será que eles fazem ideia do que é uma ata? Então, uma ata registra todas as intervenções, falas e tudo mais que ocorreram nos encontros, nos congressos, no caso em questão do Foro de São Paulo. Então, observa, o Foro de São Paulo é uma organização completamente inócua, mas não vem ao caso. É formado por várias organizações do Brasil, dentre elas o PT. Organizações como o PT, e sobretudo nos anos 90, hoje é mais homogênea, possuem várias tendências internas, que têm posições distintas e que disputam entre si os rumos da organização. Já é completamente dominado por uma das tendências que hegemoniza o PT já há muito tempo, mas tem essas tendências. E aí vai vários delegados para o tal Foro de São Paulo, por exemplo, do PT vai vários delegados, inclusive de distintas correntes, tá? Eu, inclusive, conheço pessoas que pertenciam ao partido do qual faço parte, a Convergência, o PSTU, que na época era a Convergência Socialista, que era uma tendência revolucionária dentro do PT, e que nos primeiros encontros teve uma pessoa que foi para o Foro de São Paulo, tá? Então, tudo que essas pessoas falam é registrado nas atas. Não interessa se essa posição vai vencer, pode ser, se ela é aceita ou não pela maioria, se ela vai ou não ser executada. Tudo aquilo que alguém expôs, a opinião de todas as organizações que participam do foro, com todos os delegados, com suas distintas posições dentro de cada uma dessas organizações, vão ser registrados nas atas. As atas estão documentando o que as pessoas falaram no Foro de São Paulo. Ponto 1. Tá? Então, ter algo escrito nas atas do Foro de São Paulo não prova nada, exceto que alguma pessoa esteve lá e falou aquilo. Primeiro aspecto. Então, o que seria mais interessante realmente seria as resoluções, né? As resoluções do Foro de São Paulo, porque aí sim, as resoluções são aquelas propostas que foram votadas pelas pessoas que participaram, que foram votadas e aprovadas ao final do foro. Mas mesmo as resoluções, evidentemente, por si só, não provam absolutamente nada, né? Qualquer organização pode fazer um congresso, votar um monte de resoluções. Se ela vai fazer outros 500 e se ela vai ter sucesso na sua execução, é outros 500.
Então, ainda que existisse uma revolução, uma resolução, que não existe, né, do Foro de São Paulo, que dissesse que os objetivos do Foro de São Paulo é destruir as raízes da sociedade ocidental, e para tal era necessário destruir toda essa cultura, implementar a hegemonia cultural esquerdista para, no final, atingir o objetivo do comunismo, que seria o domínio, segundo eles, o domínio pleno do Estado, através do Partido Comunista. Ainda que existisse lá essa resolução, o que não existe, tá? Me mostrem essa resolução dos Foros de São Paulo, embora evidentemente os caras vão botar resoluções, eles vão estar interessados em ganhar influência, em assumir o poder, em implementar coisas. Ainda que essa resolução existisse nessa forma, você teria que mostrar, e é aí que estaria toda a demonstração, como que isso foi executado e como isso foi executado. Só aí já tem duas questões principais, tá? A primeira questão é que muita resolução que tem em Congresso e muita organização por aí é letra morta, tá? Os caras querem deixar a militância e os ativistas deles tranquilos, então eles votam lá coisas que eles não estão tão interessados, e quando chega na hora do vamos ver, faz outras coisas completamente diferentes. Só para dar uma ideia disso, a expulsão de alguns deputados do PT que votaram contra a reforma da Previdência do setor público, que foi implementada na largada já do governo Lula, mas todo esse grupo tinha críticas para muito além da reforma da Previdência. Era um monte de coisas que tinham sido votadas no último congresso do PT e que o governo Lula simplesmente ignorava, né? E não regia suas ações enquanto governo em sentido algum. Tá? Então, um monte de resoluções do Congresso do PT que eram letra morta. Então, você tem que provar que eles de fato procuraram executar essas ações. E veja, não adianta ainda provar que eles quiseram executar essas ações. Se você só pegar as organizações que existem por aí, inclusive as liberais e conservadoras e tudo, eles vão fazer congressos, vão votar uma série de coisas, vão tirar um monte de resoluções. Se você vai conseguir fazer, é outros 500. Então, toda demonstração da tese do Olavo a respeito do Foro de São Paulo deveria ser, primeiro, qual que era o núcleo executivo do Foro de São Paulo que iria implementar as teses que ele atribui ao Foro de São Paulo. Tem que ter um núcleo executivo. Você vota lá, escreve no papel, não quer dizer que a coisa vai acontecer. Vai ter um grupo que vai assumir aquelas responsabilidades, que vai procurar fazer com que aquilo ali ocorra, como que aquilo ali seja implementado. Né? Então, nem isso ele consegue. Onde está o núcleo executivo permanente, que se reúne regularmente, que tem uma estrutura, que tem recursos e estrutura e vai procurar implementar aquilo. E como eles implementaram e como eles conseguiram ter êxito nessa implementação. Observe como a hipótese, no fundo, ela é completamente maluca. Tá? Se é verdade que essas ações, regidas em certa altura do campeonato pelo Foro de São Paulo, levaram ao extermínio de toda a imprensa, de todo um suposto conservadorismo no Brasil, que foi então expurgado, por que essa massa de conservadores nunca deu grito? Teve que esperar aí uns 10, 15, 20 anos o Olavo de Carvalho falar a esse respeito. Né? Cadê a massa de jornalistas conservadores que foram, de repente, pela ação, né, que tem toda essa mediação, foram todas retiradas dos jornais e tudo, e ninguém falou nada? Não criaram outros órgãos de comunicação? Por que não criaram outros órgãos de comunicação? Né? Por que isso se deu de forma silenciosa? E foi o Olavo que, de repente, teve que avisar que tudo que acontecia no Brasil era produto da ação desse foro, que ninguém tinha nem conhecimento da sua existência. Então, observe que o centro da questão toda não é nem as atas. As atas é o que o pessoal falou. Né? E não precisa nem dizer, quem já participou de um congresso sabe que as pessoas que divergem da posição majoritária são as que mais falam, justamente porque elas têm uma outra posição, elas têm que se inscrever, têm que falar, têm que insistir para tentar convencer o resto. Esquece as atas. Segundo, não adianta só as resoluções, como elas foram implementadas. E é isso que os argumentos do Olavo você não precisa fazer. Porque essa orquestração que permitiu executar essa ação a nível nacional, no caso, vou pegar só a nível nacional, tá? Em todos os órgãos de imprensa brasileiros, em todas as universidades brasileiras, nas escolas brasileiras, atuando no interior de todos os aparatos institucionais e educativos. Né? Todas as pessoas que orquestraram implementar essa ação fizeram isso de maneira tão bem feita que foi na surdina que ninguém nem percebeu que isso existia. Então, basta vocês pararem para refletir nisso que vocês vão ver que é uma loucura, é um delírio.
Mas, no entanto, é um delírio que não tem como você apresentar uma evidência que a refuta, um argumento que na sua estrutura já o refuta, porque o problema está na própria forma como Olavo de Carvalho estrutura seu discurso. Percebe? Então é isso, né? Ele repete exaustivamente o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo. Olha, a imprensa está defendendo X, Y e Z. As pessoas falam, olha, de fato, a imprensa está defendendo X, Y e Z, logo o Foro de São Paulo. Tá? Então, isso aqui é bastante ilustrativo. Você vai ver que eles nunca vão entrar no mérito da questão, tá? Eles vão falar, você não sabe o que você está falando, você não leu as atas do Foro de São Paulo, aí alguém pode até escrever alguns artiguinhos, vão pegar lá frases que foram ditas no Foro de São Paulo, talvez até resoluções do Foro de São Paulo, mas não vai ter uma só palavra de todo mecanismo, estrutura global que articulou, implementou e como eles tiveram êxito a nível nacional de produzir uma mudança cultural de maneira que todos os supostos opositores que anteriormente dominavam a educação, a imprensa, as universidades, perderam seus postos, passaram a falar outras coisas, foram arrancados fora de maneira aparentemente silenciosa, ficaram lá aguardando, né? Década depois, quando o Olavo ia botar a boca no trombone para falar. Basta ver isso que vocês vão ver que o argumento é completamente absurdo, tá? Então, eu acho que é fundamental no debate com as pessoas tentar para essa estrutura, né? Mostre o mecanismo como qual isso foi implementado, tá? Veja que ele pega coisas completamente esparsas, né? Ah, você não sabia da ação da KGB no Brasil e na América? Claro que sim. E não só da KGB, da CIA também. Todos atuaram, fizeram um monte de coisa, tinham um monte de objetivos. Agora, uma coisa é existir um monte de organizações, de inteligências de outros países que atuaram nos diversos países com um monte de objetivo. Outra coisa é eles terem conseguido hegemonizar e apagar todos os supostos opositores. Como que eles conseguiram fazer isso? É isso que vocês, defensores do Foro de São Paulo, têm que explicar. E claro que não vão conseguir explicar porque não tem nexo nenhum. Mas fica aí o desafio, tá bom? Então fico por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, escrever, divulgar esses materiais aí para os discípulos do Olavo de Carvalho, inclusive o artigo que eu escrevi e que vai estar linkado aqui na descrição. Então, um abraço e até o próximo vídeo.